Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que saudade da presença física dos irmãos. Mas que bom que podemos interagir de alguma forma por meio da tecnologia. Louvado seja Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês. Quero dizer-lhes que estamos em oração por cada um dos irmãos, rogando a Deus para que os livre, para que os guarde, para que os proteja do mal e lhes dê sabedoria nesse momento de pandemia mundial. Oh, meus irmãos, vamos adorar o Senhor juntos nessa ocasião que nos reunimos para adorar o Senhor nesse culto matinal. Vamos fazê-lo? Vamos começar orando. Onde você estiver aí, por favor, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de cultuar-te. Por favor, Deus, escuta a nossa prece, recebe o nosso louvor e nos fala logo mais pela Tua palavra. Abençoa essas pessoas que separam esse tempo para interagir conosco. Os abençoa e os guarda. Fica com cada um de nós, te suplicamos, porque cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos? É um hino muito conhecido e eu tenho certeza que os irmãos poderão cantar alegres comigo. Vamos adorar a Deus. Abra a boca aí onde você está, hein? E vamos louvar o Senhor com alegria. Dá para cantar bonito, não dá, irmãos? Vamos lá? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores.
Como é bom, né, irmãos? Cantarmos louvores ao Senhor. Reconhecer que Ele é digno de louvor, adoração e da nossa obediência, irmãos, e da nossa obediência. Mas eu quero chamar-lhes a atenção nesse momento de forma muito breve para o assunto que tem sido discutido conosco ultimamente. É sobre as características da sabedoria que vem do alto. Os irmãos estão lembrados? As características da sabedoria que vem do alto. E já vimos algumas. E agora, irmãos, nós vamos meditar sobre outra característica dessa sabedoria. Por favor, abra a Bíblia lá em Tiago, o capítulo 3, o versículo 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Lemos a palavra de Deus. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, amável, gentil. Gentil, irmãos, é o que estaremos apresentando nesse momento. Parece que o adjetivo gentil está fora de moda, você já percebeu isso? Irmãos, eu sou de um tempo que os jovens davam lugar para os adultos nos coletivos. As mulheres grávidas, eu sou de um tempo que as pessoas davam um bom dia, sabe? Com tanto gosto, bom dia. Sou de um tempo que os professores eram respeitados. E como eu sinto falta, irmãos, desses tempos. Talvez meus filhos não peguem isso. E segundo Tiago, o sábio, ele é gentil. O sábio, ele é gentil, irmãos. Vamos tentar compreender o gentil na época de Tiago. Vamos lá? Primeira coisa, que o gentil, na época de Tiago, ele era capaz de enfrentar a injustiça sem ódio. Isto é, ele enfrentava a injustiça sem revelar ódio. Já pensou, meus irmãos? Que virtude! Eu vou lhe dar um exemplo. Se você abrir a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 27, o versículo 16. E você pegar a Bíblia também e abri-la em Marcos 15, 7, Lucas 23, 19 e em João 18, 10, você perceberá que Jesus está sendo julgado de forma injusta, injustamente. Ele é trocado, irmãos, por um homem chamado Barrabás. Alguém um dia já me perguntou, mas talvez trocaram Jesus por Barrabás porque não conheciam quem era Barrabás, não sabiam quem era Barrabás, por isso fizeram a troca dele com Jesus. Isso não é verdade. Se você ler os textos que lhes apresentei, você perceberá que eles conheciam sim Barrabás. Barrabás, meus irmãos, por incrível que pareça, a Bíblia vai nos dizer que ele era desonesto. Sabe o que é uma pessoa desonesta? O que mais que a Bíblia fala também? Que apesar de ser desonesto, ele era homicida e briguento. Briguento, irmãos. Pois é, Jesus foi substituído por esse homem. Em outras palavras, apesar de ser injustiçado, Jesus enfrentou a injustiça sem ódio. Glória a Deus. Mas a outra característica que eu pretendo lhes explicar sobre o gentil. Na época de Tiago, além do gentil enfrentar a injustiça sem ódio, ele
era capaz de enfrentar os maus tratos sem ódio. Isso mesmo. Posso lhes dar um exemplo? Pegue a Bíblia, mais uma vez, e a abra lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 19 a 23. O que é que você perceberá? Jesus está sendo interrogado por um sumo sacerdote da sua época. Ele queria saber o que é que Jesus ensinava. E Jesus respondeu o seguinte: eu tenho ensinado livremente a todos. Pergunte às pessoas. Pode perguntar às pessoas e todas irão lhe falar o que tenho ensinado. E a Bíblia conta, irmãos, que um soldado, olha só, se aproximou de Jesus e deu uma bufetada no rosto dele, dizendo: é assim que você responde a um sumo sacerdote? Já pensou, irmãos? As pessoas acham às vezes que a violência resolve os problemas, as situações, né? A imposição de autoridade. É assim que respondes a um sumo sacerdote e meteu a bufetada no rosto de Jesus. Irmãos, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele poderia, irmãos, ter reagido de outra forma. Mas quão gentil era o nosso Senhor, irmãos, a ponto de enfrentar essa demonstração de maltrato sem ódio. Mas eu quero finalizar falando aos irmãos que o gentil, na época de Tiago, ele era capaz de enfrentar a malícia humana confiante em Deus. Você lembra de Daniel quando ele servia ao rei Dário? Lembra-se? Você pode pegar a Bíblia e abri-la lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, os versos de 1 a 4. O que é que você vai encontrar lá? Os principais do rei Dário, de forma maliciosa, armaram uma armadilha para apanhar Daniel. Pois é, de forma maliciosa, fizeram uma armadilha para pegar o servo do Senhor. Irmão, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por causa da malícia desses mais importantes representantes do rei Dário. Daniel foi, irmãos, mas confiou em Deus. Aleluia! E é isso que precisamos fazer, irmãos. Eu ouso lhes dizer, vou ousar lhes dizer, às vezes estamos cercados por tanta gente maliciosa. Quem? Mas devemos estar confiantes em Deus, irmãos. Portanto, essa é a minha oração de hoje. Que a nossa gentileza seja conhecida por todos. Lembre-se, é Deus quem conclui a nossa história. É Deus quem conclui a nossa história. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos nessa noite, meu Deus, de adoração. Continua nos guardando, Senhor, nos livra do mal, dá fé ao Teu povo, a cada um de nós, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, sejam derramados sobre a vida de todo o Teu povo espalhado na face da terra. Te suplicamos isso, porque cremos no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, irmãos, e até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém.